Na bancada, a gente tem dois convidados incríveis e também remotamente eu vou contar para você com quem vamos aprender, sempre com ele, Dr. Fábio Argenta, que hoje teve tempo, colocou lá na agenda a honra de estar presencialmente aqui na nossa bancada. E também estamos recebendo a doutora Cíntia Castilho, otorrinolaringologista e foniatra. Daqui a pouco você vai aprender como a gente aprendeu o que ela faz também, tão importante. De forma remota, a gente vai conversar com um competente, sempre simpático, doutor Adalberto Novaes. Mas vamos começar com um grande anfitrião aqui das tardes de sexta-feira, doutor Fábio Argenta. Muito bem-vindo ao nosso estúdio CBN Cuiabá. Boa tarde, nosso querido rádio ouvinte do Saúde e Longevidade, da CBN Cuiabá. Boa tarde, professor João Edson, Marcela Vasconcelos. Uma satisfação estar em mais um programa e de um assunto bem relevante aí para a comunidade, muito interessante, diferente do que a gente vem trazendo aí. Nós vamos hoje falar com a doutora Cíntia Castilho, que ela já vai se apresentar aqui para nós. Também teremos o doutor Adalberto Novaes, que estará conosco, daqui a pouquinho vai entrar, ele está à distância hoje, está dando aula num congresso. E doutora Cíntia, tu és otorrinolaringologista e foniatra, né? Explique para nós melhor o que é a foniatria, né? E a gente está sabendo que és a única titulada no Mato Grosso, de momento, né, com foniatria. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar, agradecer o convite. Só um pouquinho mais perto para a gente ouvir com mais qualidade, mas eu te ajudo. Obrigada. Então, agradecer o convite. É uma grande oportunidade estar aqui para divulgar a foniatria e para trazer informações de relevância e importantes sobre o desenvolvimento infantil, desenvolvimento de fala e linguagem. Então, a foniatria é uma área de atuação da otorrinolaringologia, né? Então, todo otorrinolaringologista é um médico e depois que termina a residência de otorrino, existe a opção de fazer um fellow, que a gente chama, que é uma subespecialização em foniatria. A foniatria é a área médica que estuda e auxilia no diagnóstico diferencial e na condução dos casos de atraso de linguagem, atraso de fala, seus diagnósticos diferenciais, né? Tanto na infância, principalmente na infância, mas também na idade adulta, aí com mais foco em relação às dificuldades de deglutição e alterações na fala e na voz. Perfeito, doutora. Bem-vinda. Parabéns pelo trabalho. Ouvindo a senhora, eu me lembro da angústia que meu filho caçula, né, que hoje tem 13 anos, demorou muito para falar. E aí as pessoas ficavam mas tem que fazer alguma coisa, tem que levar. E eu me lembro da preocupação de encontrar excelentes profissionais. E hoje eu tenho certeza que a senhora vai contribuir muito com os pais, com as pessoas que têm alguma dificuldade. Então, que seja a primeira de muitas visitas, viu, doutora? Obrigada. Sim. E o nosso convidado à distância já está devido... apareceu, doutor! Bem-vindo! Mesmo aí com uma rotina agitada, palestrante, olha que chique, encontrou um tempo para estar junto com a gente. Bem-vindo mais uma vez, doutor Adalberto. Boa tarde, Marcela. Estão me ouvindo? Ouvindo bem, doutor. Ok. Boa tarde, João Edson. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, doutora Cíntia Castilho, minha colega médica, otorrinolaringologista. Boa tarde, ouvinte CBN. Vocês hoje vão se surpreender com muitas informações interessantíssimas. Marcela, você sabia que grande parte das vezes que a criança tem dificuldade, atrasa o momento para poder iniciar a fala, na verdade, o problema não é no aparelho vocal, não é nas pregas vocais? É onde, doutor? Passei por isso. A doutora Cíntia vai explicar ao longo do programa que grande parte, a quase totalidade dessas situações o problema ocorre na audição
e no próprio cérebro, no sistema nervoso central. Diferente da maioria da população acredita. E de forma imediata a gente tende, né, a achar que está ali, né, na nossa ignorância, falta de conhecimento mesmo. Então, você que está aí com o rádio ligado, você que já está conectado conosco, atenção, nós estamos com esse trio, que honra, né, professor? Verdade. De super profissionais para sanar as dúvidas. Doutor Fábio, o senhor puxa esse faleiro, professor João Edson, como ninguém, se permitem, eu acredito que faz muito sentido, se os senhores aceitarem, é claro, é apenas uma sugestão, a gente começar olhando para as crianças e, né, voltando a olhar para a vida adulta, para que toda a nossa audiência consiga compreender e aprender com vocês. Doutora, essas áreas, elas são novas, a gente não costuma muito ouvir falar sobre isso, faz pouco tempo, faz muito tempo, é que a gente nunca ouviu falar, como que é? Na verdade, a foniatria é bem antiga. Sim. Só para vocês terem uma ideia, eu tive o grande privilégio e o grande prazer de ser aluna do professor Alfredo Tabit, que é um otorrinolaringologista e foniatra que hoje já passou dos 80. E ele sempre atuou na foniatria. Só que foi uma área que ficou adormecida, não no vivenciar dos pacientes, né, porque essas coisas sempre existiram, essas dificuldades, mas no sentido de formação de profissionais nessa área, né? Então, é uma área antiga, o Dr. Alfredo é um dos precursores dessa área no Brasil, e agora, depois da resolução do Conselho Federal de Medicina, tornando a foniatria uma área de atuação da otorrino, é que se começou a trabalhar no sentido de produzir formação nessa área, né? Uma formação Sim. complementar nessa área do conhecimento. Agora a gente está tendo muita evidência, por exemplo, de crianças autistas, e muitas delas têm dificuldade da questão da fala. Vocês também estudam esse comportamento? Sim, sim. Na verdade, também, eu acho que um dos grandes estímulos para esse renascimento da foniatria foi justamente esse boom do autismo, né? Sim. E é um dos grandes diagnósticos diferenciais, né, dos quadros de fala e de linguagem. Não é o único, acho que isso é uma coisa que é importante ser dita, né? Nós temos muitas possibilidades diagnósticas, o autismo é uma delas, mas é uma das que fez a foniatria ressurgir, digamos assim, né? É um assunto que voltou a ter essa demanda de questionamentos, a contribuição, a presença constante. Doutor Fábio, doutora Cíntia, para quem está nos ouvindo agora, que está ali com um bebê, vamos imaginar aqui, né? 10 meses, ali 1 aninho. Explica um pouco para a gente, porque a gente está falando de distúrbios da fala, né? Voltando o nosso olhar, viu, doutor Adalberto, também, a contribuição é livre, o senhor fique à vontade aqui para conversar conosco, fazer parte desse faleiro. Como é que os pais, os responsáveis, têm que estar atentos para essa evolução dentro ali desses panoramas, se a gente pode chamar normais, né, da questão da evolução da criança? Em que momento deve existir uma atenção especial? Começa contando como é que deve ser essa percepção, essa sensibilidade dos pais responsáveis. Então, vamos lá. O bebê, desde muito pequenininho, ele já traz sinais de interesse pelo outro, de resposta a sons, a estímulos sonoros, seja um barulho que assusta e faz esse bebê acordar, ou a voz materna que ele já reconhece desde o útero, né? Então, são reações que já podem ir sendo observadas desde o bebê bem pequenininho, né? Nessa fase que você citou aí, dos 10 meses, 1 ano, o bebê, por volta, na verdade, dos 8 meses, ele tem aquela fase da lalação que a gente fala, que ele faz o babá, aquela brincadeira, né, dos sonzinhos, que parece que é bobagem, mas como o Adalberto disse, que tudo está no cérebro, ele já está fazendo o que a gente chama de ligação auditivo-motora. Então, ele faz o bababá, o gagagá, o dá, e ele se escuta e ele articula de novo esse som com a boca e ele vai criando e alimentando essas conexões cerebrais. Isso
a gente usa a vida toda, né? Essa conexão. Por volta de 1 ano, a criança tem que começar a falar as primeiras palavras. Lógico que ela não vai sair falando palavras que ela nunca ouviu. Ela vai falar as palavras do cotidiano. Então, o nome do irmão, mamã, papá, mamá, o nominho do cachorro, né? Então, quando a criança chega com 1 ano e ainda não fala essas pequenas palavras, já é um sinal de alerta. Ah, é só para autismo? Não. Por exemplo, para uma perda auditiva. Porque quem não escuta ou escuta mal vai ter dificuldade para desenvolver fala e linguagem, né? A audição é um pré-requisito. Então, essa é uma coisa que a gente precisa chamar bastante atenção. Existe aí uma idade prevista ou mediana que a gente pode falar assim, nossa, essa criança precisa procurar um especialista? Para cada idade tem as características que já tem, as habilidades que já tem que estar adquiridas, né? Então, por exemplo, uma criança de 1 ano que não responde ao chamado do próprio nome precisa de uma avaliação médica. Porque ele pode não escutar ou ele pode ter dificuldades na compreensão do outro, do percebimento do outro, da interação, ou ele pode ter um transtorno grave de linguagem e de comunicação. Então, responder ao chamado pelo nome é uma função, uma habilidade que já aparece ali logo depois dos 6 meses, né? Tá instalado. Então, se com 1 ano você chama pelo nome a sua criança e ele não vira automaticamente, tem que ver, tem que olhar. E aí vai inicialmente para um otorrino mesmo. Sim, porque acho que a gente não pode esquecer da audição, né? Eu vou dizer para vocês que uma das coisas que mais me angustia no dia a dia da foniatria é isso, é chegar uma criança com 4, 5 anos de idade com um diagnóstico, seja transtorno do espectro do autismo, seja um transtorno de linguagem ou seja o que for, que nunca fez um exame auditivo que não foi só o teste da orelhinha ao nascimento. Porque o teste da orelhinha ao nascimento, ele é uma triagem, certo? Mas isso não garante que aquela criança não possa perder a audição depois da triagem, né? Então, é fundamental, é um passo fundamental para a caminhada a seguir disso. Porque eu já, pelo menos 2 vezes por ano, eu digo para vocês, eu recebo crianças com um diagnóstico de transtorno de linguagem ou algum outro transtorno da comunicação surdas, sem diagnóstico. Doutora, e quando nasce o bebê, a gente faz o teste famoso do pezinho. E aí tem da orelhinha também. Como é que a senhora que está, né, com esse termômetro, que são os pacientes, ele acontece? Já é algo mais moderno? Porque pode e deve ser detectado bem cedo, não, doutora? Sim, é o nascimento, né? Isso já é lei. Junto com o teste do pezinho, do olhinho, do coraçãozinho, da linguinha, tem o teste da orelhinha, que é o exame de emissões otoacústicas. É um exame bastante sensível. O que quer dizer isso? Qualquer pequena alteração negativa ao exame, então chama a atenção, né? Mas ele é pouco específico. Então, mas isso faz parte do Programa Nacional de Triagem Auditiva Neonatal, sim. E tem sido realizado como se deve, não é? Doutora, eu já tenho pergunta para a senhora aqui, que é da nossa ouvinte, a Brenda. Ela está aqui perguntando, ela está dizendo que o filho vai ter que operar a língua, né? E que poderia ter sido detectado bem cedo e ele vai operar aos 5 anos de idade, e que ela também passou por vários profissionais, e se tivesse sido feito logo ali ao nascer, seria mais prático, né? Aí ela pergunta se no caso dela realmente, né, passou batido, e se essa atenção com a linguinha, e ela está contando o caso aqui para pais não passarem pelo mesmo que o dela, o tempo de espera. Existe aí uma falha nessa detecção ou é normal aqui, como a Brenda compartilha o caso pessoal dela? Não, existe o teste da linguinha, está estabelecido, ele é feito na maternidade por qualquer profissional da saúde, não precisa ser o médico, né? Pode ser o enfermeiro, pode ser o fonoaudiólogo, pode ser o pediatra. Que é ver se ela está coladinha, é isso, doutora? Isso, é ver se esse ligamentozinho embaixo da língua é curto, a ponto de atrapalhar a movimentação da língua.
Mas, assim, o maior comprometimento nas crianças com o freio lingual curto, em geral, costuma ser na amamentação, tá? Em relação à fala e à linguagem, o freio lingual curto ele pode atrapalhar a aquisição de alguns sons específicos que precisam de uma movimentação maior da língua ou da vibração, tá? Mas ele não é suficiente para causar um transtorno de linguagem ou um transtorno de fala, porque a criança poderia adquirir todos os sons da fala e toda a linguagem e ter alguns erros de execução por causa do freio, mas não um quadro grave a ponto de causar um transtorno, sabe? Não passar do limite do atraso. Sim. Tá? Ele não é suficiente para isso. Diga, doutor. Talvez, Cíntia, eu pudesse contribuir dizendo que não é porque tem a linguinha presa que obrigatoriamente tem que operar ao nascimento. Talvez, ou nos primeiros dias de vida. Talvez essa família, essa mãe, quisesse saber isso. Sim. Complementando isso que a doutora Cíntia colocou, né? Sim, perfeito. Se não estiver trazendo transtorno para a amamentação, não tem que operar ao nascimento. Você é preconceituoso agora. Se tiver a linguinha presa, pode cantar pagode. Ô, professor, não diga aí. Eu sou fã, professor, não fale isso. Sou fã dos dois, inclusive. Você está falando de qual? Quer contar aqui? Que é uma banda ou é sozinho? Eu tenho a sensação que se tiver a língua presa, pode cantar pagode que sai bem. Professor. Lá em casa, é os dois. A banda ou sozinho, né, doutor? É um charme, não é, doutor? Sim. Doutor, o meu João, ele tinha dificuldade, ele ainda tem. Ele deveria até estar fazendo de forma mais aplicada, mas ele é muito do esporte. Então, ele faz futebol, beach tênis, karatê. Mas ele tem a dificuldade com o R. Então, eu fiz bastante tempo a fono e ele fala baixo, ele não fala muito alto e tem essa dificuldade. E aí acontece o bullying na escola, a troca, isso é uma coisa também que as crianças... E aí parece que quanto mais as outras crianças, né, brincavam, irritavam ele com isso, menos ele queria falar. Aí ficava mais calado. Sem dúvida, esse é um dos efeitos colaterais, né? E que causa grande impacto no dia a dia dessas crianças. Chegando a ponto de mudar comportamento de forma importante. Né? Eles mudam comportamento porque sofrem bullying ou porque não querem mais falar, né? Aí vão se isolando. Então, as consequências podem realmente fugir um pouco do controle. Né? E as escolas, doutora Adalberto também, elas têm esse olhar, porque na minha época não existia esse profissional, esse acompanhamento. O trabalho da senhora também acontece ali com coordenadores, com as escolas de perto, ou ainda existe um distanciamento, doutora? A gente está construindo um caminho ainda aqui no Mato Grosso, né? Porque são poucos profissionais da foniatria no Brasil, mas eu, particularmente, converso com todo mundo. Eu converso com a fono que vai fazer a terapia dessa criança, eu converso com os outros profissionais que eventualmente tenham que entrar em campo aí, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, e já fui sim na escola conversar sobre crianças que estavam com dificuldade na linguagem, levando isso para a aprendizagem de leitura e escrita. Então, é uma área que não vive sozinha, né? A gente precisa conversar, precisa trocar informações e conhecimento, e isso é o que faz a criança ter sucesso. Né? Não dá para ficar isoladinho, não. Eu tenho que ir para a escola, tenho que ir conversar com terapeutas. Né? E evoluindo aqui as nossas tratativas, doutora, com relação à criança, né? Porque depois eu estou me perguntando, Marcelo, não esquece o adolescente, tem, né, muda a voz e tudo. Mas tem algum outro destaque, doutor Fábio, doutora Adalberto, antes da gente sair para o nosso primeiro intervalo, que vocês queiram destacar ainda nessa fase da criança? Fiquem à vontade. Eu gostaria de só fazer um esclarecimento. Vocês perceberam que eu falei da fonoaudiologia, das terapias, né? Então, existe uma confusão muito grande
nos pacientes em relação ao que é o foniatra e o que a Sim, fonoaudiologia faz. Então, são duas profissões diferentes. O foniatra é um médico que estuda essas questões de linguagem, fala, auxilia no diagnóstico diferencial médico e que auxilia também na condução desses quadros, né? Na condução terapêutica, investigação, com exames complementares. E a fonoaudiologia é outra profissão que é fundamental, que é justamente quem vai fazer o diagnóstico fonoaudiológico e aí, a partir desse diagnóstico fonoaudiológico, traçar as estratégias terapêuticas específicas para aquela criança, né? Então, nosso grande parceiro é a fonoaudiologia, mas é como eu disse, tem as outras áreas também. São complementares, né? São áreas complementares, exatamente. Só ir no foniatra resolve? Não, de jeito nenhum. Uma avaliação não exclui a outra, pelo contrário, elas se complementam. E o foniatra, ele precisa do grupo multiprofissional, inclusive da professora na escola, né? Sim. Enfim, do educador. Sim. Toda... Sim. E aí eles vão, conforme a evolução, né, desse tratamento, eles vão sempre remeter a senhora, no caso, para observar, para analisar. Às vezes eu faço reuniões online com a equipe, né, que é mais fácil, hoje a gente tem essa facilidade, e vai acompanhando a evolução dessa criança. Tá vendo? É um faleiro que muito te interessa. Em pauta hoje, no Saúde e Longevidade, distúrbios da fala na criança e no adulto. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o meu faleiro, porque o que eu faço é falar, doutora. Mas você fica aí, espera essa resposta. É uma pausa estratégica e a gente já volta. De volta, 15 horas e 39 minutos, sexta-feira, coisa boa, 30 de agosto de 2024. Coisa boa assim, né, professor? Podia estar melhor, né? Porque o Pix aqui não cantou, não. Aí eu não sei, né, professor? Um homem, professor, agosto não depende termina. de Pix, Brasil. Não, eu dependo de resolver o problema dos boletos. Você não tem noção Você tá igual o Washington Guimarães, é? a quantidade de boletos. Nossa. Ai, já tem ouvinte até me convidando pro sextou. Estou aceitando, né, professor? Eu tenho um amigo que apresentou para mim que antes da criança nascer, ele já recebeu 12 boletos. Que é isso? Ele fez um plano lá que tinha a questão do entendi. nascimento. A criança nem veio ao mundo, já tinha boleto. Tá certo. O mundo tá ficando muito complicado. Gente, vamos simplificar. Olha só, a saúde e longevidade está reinando aqui nas tardes da CBN Cuiabá e hoje nós estamos conversando com o Dr. Fábio Argenta, com a doutora Cíntia Castilho e também com o doutor Adalberto Novaes. Cadê o doutor Adalberto? Doutor Adalberto, antes da gente voltar para o faleiro sério, eu estou aqui curiosa, querendo saber por onde anda o senhor. Estou na bela Campinas, Olha, participando de um evento científico, contribuindo com algumas aulas, aprendendo bastante, revendo amigos de todos os cantos do nosso país e de fora do país também. Um evento grande, Congresso Brasileiro de Cirurgia Crânio-Maxilofacial. Nome grande e complexo, né? Imagina, só crânio aí, literalmente, doutor. Só com o nome eu já aplaudi. Que isso? Qual a temperatura aí, doutor? 2 graus, gostosérrimo. Temperatura é excelente. Aqui também tá. Gostoso aqui na nossa Várzea Grande, aqui Não 41, 40. O doutor conhece bem. Doutores, brincadeira. Para variar, todos aqui me perguntam, e aí? O Drauzio está em Cuiabá, né? Famosa aqui, todo mundo chama Cuiabá de Cuiabrasa, né? Ficou famoso, né? Tem jeito, né? 40, bateu 40 hoje, avisa a sua turma aí, doutor. Mas todos simpáticos a Cuiabá. Todos que conhecem Cuiabá só tem coisas boas para falar. Acho Inclusive, ótimo. sempre com intenção de voltar, apesar do nosso calorão. Perfeito. Isso é o calor humano. Esse é. Até porque eu tenho uma teoria sociológica, né? O mau humor nasceu com frio. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vou ficar quieta. O doutor Fábio Argenta conhece bem isso. Ele é de uma região fria. É impossível você sorrir quando o frio é muito O senhor conhece forte. o mau humor, doutor? O frio deixa cinza, né? Isso. O senhor é tão simpático, doutor. Mas é que ele veio para Mas que eu vim Cuiabá. pro calor. Até a fala desenvolveu. Não é? Doutora Cíntia, nessa volta,
Eu quero que a senhora fale um pouco sobre a voz. É a minha ferramenta de trabalho, eu que falo na TV de manhã, no rádio à tarde, na TV à noite, na rede social, e muita gente, né, que conversa o tempo todo, que está aí nas redes sociais também, e no trato com as pessoas, e a gente vive, né, a gente está brincando aqui o clima, a diferença de temperatura lá do professor Adalberto, mas nesse momento a gente tem que ter uma atenção especial. A gente, se não cuidar, doutora, a gente pode prejudicar de forma definitiva, inclusive, a nossa voz? Definitiva é difícil, precisa ter lesão específica, né? Mas para profissional da voz, sim. Para profissionais da voz, o cuidado tem que ser redobrado, né? Eu falo que, bom, essa época do ano, água nunca é demais, né? Ao invés de pigarrear, toma um golinho de água. Quem usa a voz como instrumento de trabalho precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, com orientações específicas de aquecimento vocal, desaquecimento vocal, né? Para evitar lesões que prejudiquem definitivamente a voz e aí acabem impactando na atividade profissional daquela pessoa, que isso vai causar danos aí em cascata, né? Então, tomar muita água, se fazer exercício de aquecimento, desaquecimento, evitar tomar café antes de uma grande atividade de voz, evitar a bebida alcoólica, tudo que você tome que tem algum efeito anestésico, mesmo sem ser anestésico, por exemplo, bebida muito quente, como café, ou estimulantes, né, por causa da cafeína. O gengibre é bom, mas também dá uma anestesiadinha no trato vocal. Não é legal antes de você fazer alguma atividade de alta demanda vocal, em que você vai usar muito a voz. Porque anestesia o trato vocal e aí você perde um pouco o controle da intensidade, da força e da tensão muscular que você vai usar. Entendi. E algo que possa melhorar essa intensidade, doutor, esse consumo? Estão perguntando aqui se gargarejo, se comer algo específico. Manda um abraço para o Leonardo, que está dizendo que ele canta aos finais de semana, tá de olho aqui nas suas dicas. Sim. Então, alimentos adstringentes, por exemplo, a maçã é bem famosa, né? Sim. De certa forma, auxilia, porque tira um pouco de qualquer inchaçozinho que possa existir no trato vocal, né? Então, ajuda nesse controle que a gente precisa ter da altura da voz, da força que a gente usa para falar, né? Os cantores, gente, cantores, locutores, apresentadores, professores, eles precisam de um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Precisa, para saber usar a voz profissional de forma adequada. Outra coisa, a voz cantada é diferente da voz falada. Sim. Então, a posição da laringe, né, que é o nosso aparelho de fala, que é o nosso aparelho fonatório, é diferente na voz cantada e na voz falada. E isso, quem prepara você é o profissional da fonoaudiologia mesmo. É importantíssimo. Tô lascada, não tô sem acompanhamento nenhum, então, doutora. Precisa mal. E quando você é educado numa língua e depois de uma certa altura passa a falar outra, a gente fica com algumas dificuldades com algumas palavras? Sim. Porque assim, tudo acontece junto no desenvolvimento, né? O desenvolvimento auditivo e o desenvolvimento de fala. O nosso cérebro nasce pronto para aprender qualquer língua do globo terrestre. Sim. Qualquer. Só que quando a gente vai sendo exposto àquela língua, a gente vai... meio um sistema computacional, né? A gente vai sendo exposto e vai salvando aqueles registros. Sim. E depois a gente começa a repetir. Então, a gente tem a nossa língua mãe, e depois quando a gente vai adquirir uma segunda língua, tem alguns sons que a gente já perdeu a habilidade de reproduzir com perfeição. Sim. Então, realmente fica mais difícil. Isso não acontece quando o bilinguismo é desde o nascimento. Entendeu? Quando as pessoas são expostas a duas línguas desde o nascimento. Aí, não, é porque a gente é capaz. E a 4, doutora? Hã? E a 4 línguas desde o nascimento? 4 línguas? Talvez...
Também, nosso cérebro é capaz de quase tudo, viu? Eu diria. Quase tudo. Por isso que adquirir uma segunda, terceira língua no decorrer da idade é mais difícil. Mais difícil. Bem mais difícil. Mais difícil. Quanto mais novo, melhor, né, doutora? Melhor. Então tem que... Deixa eu abrir aqui, porque a pergunta está insistente, tá, doutora? E eu falei para a Patrícia que eu ia perguntar. A senhora falou da maçã. Marcela, diga à doutora Cíntia que a maçã é muito famosa, mas eu tenho uma dúvida. Comer maçã todos os dias e também se o gargarejo com água morna e sal também ajuda para a fala. E ela explica aqui que ela é professora de biologia. Tá. O gargarejo com água morna, só água morna, ele ajuda porque, de uma certa forma, ele é um pouquinho... Ele aumenta ali a circulação sanguínea na região, então facilita a mobilização de secreção, né? Porque a gente produz o tempo todo secreção, de saliva ou secreção nasal. O sal, ele pode desidratar um pouquinho, tá? Então eu evitaria. Por que o sal, Patrícia? Eu nunca tinha escutado com sal também. Ah, não, é bem comum. As pessoas têm o costume de... É a salmoura, né? Que também usa às vezes. Além de subir a pressão. Além do cardiologista. Esse sal Tira não tá o sal, mole, Patrícia. Só água morna. Uma vez ao dia é bom, doutora? Tem muita gente que usa gengibre também. O gengibre, ele é bom, porque ele é também um pouco adstringente. Só que se a quantidade for muito grande, ele tem um pouquinho de efeito anestésico no trato vocal. Eu fico rouco. Fica rouco com gengibre? Fico. Essa eu nunca tinha escutado. Fico bem rouco. É justamente para melhorar. Daí acaba. No meu caso. Doutora, e a maçã que ela perguntou é uma por dia a recomendação, a indicação, digamos assim? Na verdade, ela não vai tratar nada, né? só... Eu acho que, se a gente tiver que escolher, o ideal é que você saiba preparar sua voz para o uso. Mais do que consumir a maçã, mais do que o gargarejo, tá? Mas como é que a gente vai preparar essa voz? Eu acordei, vou trabalhar, trabalho muito com a voz diariamente, sei lá quantas horas, acho que pelo menos umas 6 horas direto, né, professor? Quase isso. Até mais, né? Pois é. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente para de falar quando fecha o microfone. A gente continua muitas vezes. Nas reuniões, muitas vezes extensas, tá? Como é que as pessoas preparam a voz? E às vezes, doutora, eu estou em uma reunião, ou eu estou em alguma apresentação, e eu vejo um profissional, né, ali numa conversa, um palestrante, que tem muito conhecimento, mas eu percebo, enquanto profissional da comunicação, que ele está usando a voz de forma totalmente equivocada. Está fino demais, está miando demais, tá de difícil percepção e eu fico com vontade. Mas oferecido não tem preço, né, doutora? Eu já vou recomendar a todos vocês, porque por mais conhecimento que tenha, tem que explanar, tem que se comunicar, a voz tem que ser uma aliada. Como é que a gente prepara a voz para os faleiros da vida? Para ser ouvido como a gente merece, doutora? Com orientação profissional. Essa mulher aqui. Fonoaudióloga. Essa mulher aqui, ó. Ou canto. Tem também professores de canto, tá? Que sabem preparar muito bem. Conheço umas ótimas. Sim. E tem professores de canto que são fonoaudiólogos. Olha isso. Olha que maravilha. Então precisa de um profissional. O aquecimento de voz funciona? Funciona. Assim, entre outros. A caneta. Assim, funciona, doutora? Essa é mais para pronúncia, né? A questão da caneta. A caneta é mais para articulação. Para articulação. Você não vai ensinar nenhum exercício aqui, nenhuma dica para... Eu não posso, gente. Eu não sou fonoaudióloga, senão elas vão me matar. Elas vão, doutora? Ai, doutora, a senhora é tão simpática. Vou contar um segredo agora. Tão linda. A do meu filho é maravilhosa. Elas são muito pacientes, muito dedicadas. Vou contar um segredo aqui agora. Nesse início de campanha aí, tem que começar a fazer as gravações candidato, que eu tento colocar de caneta na boca de gente, você não tem noção. Tem. Porque senão não saem as palavras. Então, a doutora não pode, viu, gente? Agora estão perguntando aqui do inalador, a doutora pode orientar ou também não? Sim. Estão dizendo aqui que tem muita gente aparecendo aqui no Instagram, fazendo a inalação, inalador portátil, em casa, se ajuda, se atrapalha, se demais. Então, essa orientação a doutora pode. Sim. Eu vou mandar um abraço para a Andressa, que é uma das que está perguntando aqui. Nessa época seca, é importante, sim, é interessante fazer só com soro, só cuidado, soro fisiológico, né? Não é para fazer com água, inalação, eu entendo que é aquele aparelhinho que você está respirando o vaporzinho de... Isso, é isso mesmo. Soro, né? Não pode ser com água e também com medicamento só com indicação médica, né? Mas com soro pode fazer sim.
não vejo grandes contraindicações. O que pode acontecer é fluidificar bastante as secreções e aí fica um pouquinho com aquela sensação do pigarrinho, né? Escorre um pouco o nariz, tosse um pouco mais assim que termina. Mas não tem problema. E o umidificador é interessante no ambiente. Perfeito. 15 horas e 52 minutos, eu vou ler a mensagem do nosso amigo aqui, o Heraldo, sempre participando, Heraldo Duarte. Boa tarde, Marcela. Trabalho com avós. Me ensinaram óleo de oliva extra virgem em jejum. Foi muito bom para mim. Melhorei 80%, doutora Cíntia. E aí? Não sei, Pro não sei colesterol, opinar. pro colesterol é bom. Ah lá. Adalberto até riu lá. E aí, não Beto? tem nenhuma Faz parte da comprovação. faz parte da farmacologia o óleo. Olha, se está dando certo, continua. Só vou pedir uma coisa para esse ouvinte. Não abusa, né? Não exagera, né? Nada exagerado Porque é como bom, não né? temos ainda fundamento científico dessa situação, né? O Marcelo, João, sobre essa questão, queria voltar um pouquinho, que eu acho muito legal, sobre a aprendizagem de línguas pelas crianças, né? A plasticidade cerebral na infância da criança é fenomenal, aprende-se de tudo. No período que eu morei na Bélgica, eu fiz uma parte do meu doutorado na Bélgica, eu posso dizer para vocês que crianças todas falavam 4 línguas. Por quê? Na Bélgica se fala 3 línguas oficiais, Sim. o alemão, o flamengo, que é o holandês, e o francês. E fala naturalmente, sem sofrimento. E é sobre a questão da língua na idade mais avançada, para os adultos e para os idosos, 60 a mais. Também muito importante trabalhar isso, porque quando a gente estimula o cérebro, exige mais, faz essa brincadeira com o cérebro, a gente também previne envelhecimento, previne Alzheimer, previne demência. Muito importante também, nunca deixar de insistir no aprendizado de coisas novas. Perfeito, Adalberto. Perfeito. É isso mesmo. Uma das coisas que mais ajuda, que mais, vamos dizer assim, dificulta o envelhecimento cerebral é aprender língua. Então, não é porque chegou numa certa idade vai ser difícil que é para desistir. Não. Realmente faz muita diferença. Quer saber uma outra língua que seria interessante que a gente conhecesse? A língua de sinais. Sim. Libras. Eu tentei, gente. Eu tentei. Não é fácil, mas é assim, de um exercício cerebral perfeito. Eu também tentei e não consegui nada, não saí do zero. E hoje, em função de alguns programas que são públicos, são obrigados a ter a língua de sinal na televisão, eu fico olhando, não entendo nada, absolutamente nada. Para mim é um maestro que está regendo uma música. Tenho dificuldade. Aí é uma língua, viu? Doutora Cíntia, e os pólipos de corda vocal, né, que é o calinho de corda vocal, ele é adquirido por uso irregular, indevido da voz ou uso demasiado? O que seria? Tá. Primeiro eu vou diferenciar o pólipo do calo. Ah, importante. O calo, que a gente chama de nódulo, ele é um espessamento do revestimento da corda vocal por uso abusivo ou uso errado da voz, tá? Sim, é uma lesão que a gente fala aí que é fonotraumática, é causada pelo trauma vocal. O pólipo também é fonotraumático, mas ele tem uma outra estruturação diferente do nódulo, que é o calo. O calo costuma desaparecer com fonoterapia de qualidade, tá? Sem precisar de cirurgia. Já o pólipo, em geral, é cirúrgico. E pode deixar sequela? Não, se ele estiver isolado, sem nenhuma outra alteração na corda vocal, costuma ficar super bem. Desde que se tire os vícios, né, de uso errado da voz, tal, e se prepare para eles não voltarem, porque senão volta. Perfeito. Doutores, os últimos 3 minutos de programa e a gente tradicionalmente faz questão de abrir
para algo que queiram destacar, para as considerações finais. Então, para ter tempo, antes que o Washington Guimarães se vire aqui para mim, fiquem à vontade, começando por doutor Fábio Agenta. Obrigada, doutor, por sempre trazer assuntos interessantes e profissionais competentes para essa bancada. Agradecer a doutora Cíntia e aos nossos queridos rádio ouvintes. E sexta-feira que vem tem mais saúde e longevidade. Bom, eu que agradeço o convite dos colegas, do Fábio, do Adalberto, e para mim foi um grande prazer participar, e é sempre importante que a gente tenha canais como esse para trazer informação de qualidade numa época em que a informação nem sempre é de qualidade. Obrigada, doutora Cíntia. Volte mais vezes. Exato. Doutor Adalberto, o senhor foi embora? O senhor está aí? Não sei. Anderson. Estão me ouvindo? Agora sim. Aí. Vendo e ouvindo. Antes de finalizar, eu queria falar rapidinho sobre a gagueira, porque é importante. O distúrbio da fala também pode acontecer no adulto. Gagueira não é um problema psicológico. Gagueira é um problema orgânico, é uma doença que tem tratamento. E a fonoaudiologia, a foniatra, pode ajudar e muito. Fica esse recado. Agradecer aos nossos ouvintes pela oportunidade de compartilhar parte dessa tarde maravilhosa de sexta-feira e desejar a todos vocês um excelente final de semana. Obrigada, doutor. Bom evento aí para o senhor. E voltando aqui para a nossa terra, venha presencialmente. O senhor é sempre muito gentil, uma energia boa e com muito conhecimento. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. Doutor Fábio, Obrigado. Imagina, obrigada. Eu não posso ir embora sem colocar o Murilo. Marcela, você sempre diz para colocar a sugestão de pauta. Fala aí para o doutor Fábio Agenta para falar sobre a questão da arritmia. Todo mundo ficou triste com o jogador que faleceu, tão jovem, em campo. Pede para ele explicar, porque a gente acaba ficando com medo de forma geral e a gente quer ouvir aí bons profissionais falando do assunto. Já Murilo, vou deixar obrigada. na pauta. Muito bom. Obrigada aqui pela sugestão. Ótimo. Bom tema. Muito bom tema. Vamos embora, então?